e você vai entender o seguinte. Nós todos idolatramos de uma maneira desproporcional um treinador que é muito bom, mas é impressionante, porque quanto mais eu tenho, olha, isso aqui é algo que eu não falei, quanto mais eu apuro informações a respeito do cotidiano do Palmeiras, quanto mais eu apuro informações a respeito daquilo que o Abel aplica em relação aos treinamentos do time do Palmeiras, mais eu tenho convicção de que ele é um técnico só um pouquinho acima do normal. Que o que ele tem é uma capacidade impressionante de motivar elenco, de mostrar que cada treino é feito para que o cara tenha entrega muito produtiva e no limite da condição física dele, isso ele consegue, mas não tem genialidade, não tem diferença, não consegue enxergar futebol como o Cuca enxerga, não consegue mudar como o Arthur Jorge muda, não consegue ser resultadista como o Fábio Carille consegue. Então, vejam bem, o que eu estou dizendo aqui não é que o Abel seja um mau treinador. Eu estou dizendo aqui que ele é acima da média, mas ele está infinitamente, ele está a anos-luz de ser o cara mais incrível como treinador da América do Sul. Ele está a anos-luz de, na minha opinião, merecer 2.500.000 reais de salários líquidos todos os meses. E eu não sou da Receita Federal e eu também não sou da direção do Palmeiras, que tem obrigação de, quando contrata e assina, pagar. A minha questão aqui é de custo e de benefício. Estou errado, Sálvio? Está errado. Estou errado. Está errado. Adoro quando o Sálvio discorda do Elia. Parabéns, Não, Elia, o seu discurso foi bem longo, eu entendo. E bonito, e bem Não, fundamentado. começou bem, mas e bem terminou mal, né? fundamentado. O seu E bem discurso foi bem fundamentado. longo. E bem fundamentado. Você falou, mas tá errado, Elia. O Abel é craque, o Abel é bom. Eu até concordo com você o lado motivacional. O livro do Abel fala disso, né? O Abel é o próprio motivador do elenco, é um gestor de elenco. Você está querendo falar sobre entendimento de bola. Talvez o dia que você sentar com o Abel e debater bola com ele, pode ser que você vá mudar seu conceito. Primeiro, ele precisa querer. Eu não sei, mas o que eu tenho informação, e as minhas informações são muito boas, de que os treinos são normais, de muita intensidade, mas não tem aquele treino diferente, aquela jogada diferente. Mas quem que tem isso? Eu te digo o seguinte... O Cuca tem isso? Tem, mas Cuca enxerga 100 vezes mais mas não tem futebol capacidade do que o Abel. de gerir o elenco como o Abel tem. Mas Isso aí, é super importante. Mas aí uma sequência de trabalho. Aí nós estamos discutindo outras virtudes. A gente está falando de um cara com 4 anos super vitoriosos. Vamos lembrar, no Palmeiras. Vamos lembrar, tá bom. Será que se ele tivesse no Bragantino, ele entregaria esse resultado? Tá se bom, ele tivesse no Corinthians, vamos ele entregaria lembrar, esse Elia, resultado? vamos lembrar que ele é o grande responsável por fazer o Palmeiras, com muito menos orçamento, competir de igual para igual com o Flamengo nos últimos anos. Você pega de 2019, de 2020 para cá... Mas isso é incompetência do Flamengo, não é mérito não, dele? É muito mérito, isso é porque o Palmeiras... do Flamengo, o Palmeiras soube como manter o Palmeiras foi o clube que do só Brasil. contratou técnicos ruins. Elia, então é incompetência do Flamengo, não é mérito dele. São as duas coisas, incompetência de quem dirige o Flamengo e muito mérito do Palmeiras, que conseguiu ser o time mais competitivo do Brasil em igualdade de condições com o Flamengo, que investe muito mais. Não dá para diminuir o Abel. A temporada do Palmeiras é ruim. Não dá para diminuir o Abel. Você quer me dizer que o Abel, que é o salário maior da América do Sul... Em todos os tempos. Todos os tempos. Que está no time de maior estrutura do futebol brasileiro, que tem avião exclusivo para poder fazer todos os voos fretados, que tem toda a estrutura que ele seguramente não teria no Sporting de Recife, de Lisboa, não teria no Benfica de Lisboa, não teria no Porto, lá no norte de Portugal, e ele tem aqui no Palmeiras. Você quer me dizer que ele que é pior do que o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge está na final da Libertadores? Ele tem que pegar mais. Você está pegando o Arthur Jorge por 6 meses, 4 meses, calma. Mas o Arthur Jorge chegou esse ano. O Botafogo investiu um caminhão, gastou 370. O Palmeiras não. Não, o Palmeiras gastou 200. E quanto gasta de folha de pagamento? São os mesmos 26 milhões para os dois clubes. Então quer dizer que a folha de pagamento do Palmeiras não é brinquedo, é grande. É a segunda maior do país, empatada com o Corinthians e com o Botafogo. É assim, o Arthur Jorge faz um trabalho muito legal, mas o Arthur Jorge não tem títulos ainda. O Abel é o maior campeão da história do Palmeiras. Nicola, vamos lá. O título em cima do Cuca não tem mão do Abel.
Vamos falar que aquele gol do Breno Lopes no final, na Libertadores... Erro do Cuca. Exato, não tem. O Abel deu um nó tático e ganhou do Cuca. Não. Quando o Abel deu nó tático? Vai falar que não, naquele momento. Mas o Abel tem títulos e tem vitórias e tem jogos e até alguns campeonatos, algumas classificações que a gente vê a mão do Abel. Não. Vê a mão do Abel. A gente vê a mão do João Paulo, que é responsável pela base do Palmeiras. Mas o Abel dá liberdade. Eu estava conversando com um diretor grande do Palmeiras essa semana e ele, mas o Abel dá oportunidade. Eu falo, mas pera um pouquinho. Aí eu vou dar o diploma para você. Porque você tem o Hendrick aqui e o Estevam ali, e você tem que me dizer que ele precisa dar oportunidade. Se ele não der oportunidade, eu demito ele. Elia, então Os caras são muito diferentes. Então vamos lá, Elia. Ele não deu oportunidade para o Hendrick naquele Mundial. Né? E foi criticado naquele momento. E eu até concordo com o Abel naquele momento, o Hendrick... Não, eu não concordo, não. Talento não tem idade. Elia, vamos lá, tá bom. Eu sou o presidente do Palmeiras e você é o meu diretor de futebol e chega à conclusão de que o Abel não presta mais. Esquece essa história de renovação, vamos aceitar que ele vá para o Vamos aceitar que ele tenha contrato até 2025. Não. E vamos aceitar que pelo salário dele ganhar só o Campeonato Paulista com a estrutura do Palmeiras é muito pouco. O Flamengo você não pode ter vergonha de falar isso. Não compare o Flamengo. Não compare o Flamengo. Vamos lá. A administração do Flamengo não engraxa o sapato da administração do Palmeiras. Então deixa eu te fazer a pergunta que eu quero fazer. Você vai contratar quem? Já que o Abel não presta mais, qual vai ser o técnico pro Palmeiras no ano que vem? Com 6 milhões de dólares por ano? Sim, com 6 milhões de dólares. Eu vou pensar bem, hein? Pensa bem. Com 6 milhões de dólares por ano, eu posso contratar. Já que o Flamengo não traz Jorge Jesus, eu posso trazer o Jorge Jesus, que é melhor Jorge Jesus não sai antes da metade do ano que vem. Mas eu posso pensar e conversar com ele. Antes da metade detalhe, do ano que vem. O que você vai fazer com 6 meses no ano que vem? O Abel, eu não sei, vou manter o Abel, porque o Abel tem contrato até dezembro de 2025. Então, eu vou cumprir o contrato com o Abel e já vou acertar com o Jorge. Ponto 1. O Nuno Espírito Santo é, nesse momento, um treinador português também, por acaso, que faz uma campanha brilhante. Não vem trabalhar no Brasil. Mas por 6 milhões de dólares no Palmeiras. Mas você é empresário dele, para saber? Elia, a grande questão empresário dele. A gente só consegue contratar técnicos sem espaço nas principais ligas. Cara, por 6 milhões de dólares com a estrutura do Palmeiras para ser campeão da Libertadores. Elia, não vem, porque o cara vai se esconder aqui, Elia. O cara vai se esconder no futebol brasileiro. Vamos fazer uma lembrança rápida? O Abel faz enorme sucesso há 4 anos, certo? O que apareceu de proposta para ele? O Al Saad. E outros times... Vai ganhar $1 milhão por mês. Tá bom, e outros times menores. O Luiz Castro era líder do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. O que apareceu para ele? O Al Nassr da Arábia Saudita. O Tite fez enorme sucesso por aqui. Foi técnico da seleção brasileira. O que apareceu para ele depois da seleção? Absolutamente nada relevante no exterior. O Jorge Jesus, ele sai daqui para voltar ao Benfica. O clube onde ele já tinha todo o currículo e depois foi para o Al Hilal. O que eu quero dizer é que o futebol brasileiro não comove, não transforma treinadores ou não os leva para a primeira prateleira. Ainda não. O futebol brasileiro não tinha espaço para treinadores do nível do Arthur Jorge, do Abel, e hoje tem. Eu acho que tudo é uma questão de você conversar e apresentar um plano de trabalho. A sua pergunta não tem a ver, porque você não é o representante do Nuno Espírito Santo, você não é o representante do Arthur Jorge, você não é o representante do Jorge Jesus, então você não sabe se esses caras vão aceitar ou não. Você não pode